Meu nome é Maria das Dores Almeida. Tenho 63 anos. Sou mãe, avó e por muito tempo achei que sabia exatamente o que era ser uma mulher de fé. Daquelas que oram todos os dias, que servem na igreja com alegria, que permanecem firmes mesmo quando tudo parece desmoronar. Eu era casada com um obreiro respeitado, conhecido por muitos e admirado por tantos outros. Durante mais de 3 décadas, construímos uma história. Ou pelo menos foi isso que eu acreditei. Até que numa noite em que eu achava que Deus me traria consolo, veio a dor mais aguda que já senti. A traição do meu marido, descoberta ali, dentro da própria igreja, no meio do culto da Santa Ceia. Você já passou por algo que te fez questionar tudo? Sua fé, suas escolhas, até seu valor como mulher? Porque foi exatamente assim que eu me senti. Nunca imaginei que, aos 63 anos, eu estaria aqui contando isso. Que precisaria encontrar forças onde achava que não tinha mais. Que enfrentaria o abandono, o julgamento silencioso dos irmãos e, o pior, o silenciamento da própria dor, por medo de parecer fraca, amarga ou fora da vontade de Deus. Por muito tempo eu calei. Aguentei calada. Achei que era coisa da minha cabeça, que eu precisava orar mais, jejuar mais, ser mais submissa. Mas hoje eu entendo. Meu silêncio só servia para alimentar um sistema que faz mulheres como eu sofrerem em segredo, enquanto os culpados seguem de cabeça erguida. Eu sei o que é se arrumar toda para ir ao culto e por dentro estar desmoronando. Sei o que é segurar as lágrimas na hora do louvor e fingir força enquanto o coração sangra. Sei o que é ouvir pessoas dizerem: "Ah, irmã Maria, seu marido é uma bênção", e apenas sorrir, quando o que você queria mesmo era gritar. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te contar aqui não é apenas sobre traição, é sobre recomeço. É sobre o que acontece com mulheres cristãs quando a vida real bate na porta e derruba tudo aquilo que parecia intocável. É sobre como a fé verdadeira não é construída quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal, e mesmo assim a gente escolhe continuar. Esse vídeo é para você, mulher evangélica, que já se sentiu culpada por algo que não fez, que já ouviu que tinha que lutar mais pelo seu casamento, mesmo quando tudo já estava destruído, que já foi abandonada, traída, julgada ou calada, dentro do próprio ambiente onde deveria encontrar acolhimento. Você pode até não se chamar Maria das Dores, mas se essa história ecoa dentro de você, talvez seja porque, no fundo, nós já passamos por dores parecidas. Talvez você também tenha entregado tudo de si para um casamento que só você sustentava. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora, com um sorriso no rosto e uma alma exausta. E foi numa noite de Santa Ceia que tudo veio à tona. Mas isso eu vou te contar com mais detalhes agora, porque a partir daquele culto, minha vida nunca mais foi a mesma. A gente orava junto, servia junto, dividia o púlpito da fé e a rotina de casa. Ele sempre foi aquele tipo de homem que impressionava os outros, educado, prestativo, conhecedor da palavra. Tinha presença firme e postura de quem carrega unção. Era fácil gostar dele. Dentro da igreja, era visto quase como um líder informal, o tipo de irmão que todos ouvem com atenção. E eu? Bom, me chamavam de mulher virtuosa. E, sinceramente, eu gostava disso. Me sentia honrada por ser reconhecida assim. Mas o que ninguém sabia é que por trás daquele rótulo existia uma mulher que carregava muito mais do que a Bíblia debaixo do braço. Eu acreditava que meu casamento era sólido, abençoado. Não perfeito, porque perfeição não existe, mas daqueles que passam por provas e permanecem. E quando algo me incomodava, quando eu sentia um incômodo no espírito, eu não dizia nada. Preferia achar que era coisa da minha cabeça, que era o diabo tentando plantar confusão. Aprendi a calar cedo, como tantas de nós aprendem, na infância, no casamento, na vida cristã. Aprendi que falar demais podia envergonhar o marido ou gerar escândalo. Então eu engolia o incômodo, o silêncio, as ausências, e me convencia de que isso fazia parte do papel da mulher sábia. Eu me dediquei ao lar como um ministério.
Enquanto ele visitava os irmãos, liderava grupos, fazia reuniões com o pastor, eu cuidava da casa, dos filhos, dos bastidores da vida. Aquelas coisas que ninguém aplaude, mas que se a gente deixar de fazer por um dia, tudo desanda. E mesmo assim, eu acreditava que estávamos na mesma missão. Acreditava mesmo. Que servíamos ao mesmo Deus, com o mesmo propósito. Eu via nossas orações como uma corda de 3 dobras, um laço firme, irrompível. Por isso, os pequenos sinais passaram despercebidos. Ou melhor, eu enxergava, mas escolhia ignorar. Começaram com os atrasos. Depois vieram os olhares desconectados, os toques cada vez mais ausentes. Mas sempre tinha uma desculpa plausível. A correria da obra, as demandas da igreja, a pressão do ministério. Quando ele começou a ficar mais tempo no celular, eu até perguntei de leve. Conversa de grupo, amor. Intercessão, reunião, nada demais. E eu acreditava. Porque a confiança que eu tinha nele era a mesma que eu tinha em mim mesma. Eu nunca faria isso com ele. Então presumia que ele também não faria comigo. A verdade oculta é que nem sempre quem está ao nosso lado caminha na mesma direção. Em muitos momentos, eu até pensei que o problema fosse eu. Será que estou muito velha? Será que estou me tornando desinteressante? Será que tenho me dedicado tanto à casa e esquecido dele? Essa autocrítica silenciosa é uma armadilha cruel. A gente vai se diminuindo aos poucos, sem perceber. Vai deixando de se olhar no espelho com carinho. Vai aceitando a ideia de que o tempo nos apaga, que a beleza vai embora, que o valor da mulher está no que ela consegue manter e não no que ela é. Teve uma fase em que eu parei de comprar roupas novas, de me arrumar. Não por desleixo, mas por falta de ânimo mesmo. Um desânimo que vem disfarçado de cansaço, mas que no fundo tem nome: abandono emocional. Eu já me sentia sozinha ali, mesmo com ele dentro de casa. Era como se estivéssemos vivendo em realidades paralelas, sob o mesmo teto. E o mais difícil de tudo era que, fora das paredes da nossa casa, ele seguia sendo aquele homem admirado, consultado, reverenciado. Como questionar alguém assim? Como desconfiar de um homem que todos veem como exemplo? Eu me senti quase pecadora por pensar que havia algo errado. Mas tinha. E eu sentia isso. Nas entrelinhas. Nos silêncios longos, nos suspiros que ele dava ao olhar para o nada, nas desculpas esfarrapadas que começaram a se repetir. A mente dele estava em outro lugar, e meu coração sabia, mas não queria aceitar. Ninguém nos prepara para esse tipo de percepção, o pressentimento da ausência. É diferente de uma briga, de uma ofensa direta. É uma ausência gradual, que vai esvaziando a intimidade aos poucos, como se tirassem o ar de dentro de um balão lentamente, sem ninguém perceber. Mesmo assim, eu mantinha o sorriso nos cultos. Segurava firme a mão dele durante a oração. Respondia com um amém, cada vez que alguém dizia que éramos um casal abençoado, porque naquela altura eu já não sabia mais distinguir o que era fé e o que era medo. Medo de admitir que meu casamento estava ruindo. Medo de dar razão aos boatos que, vez ou outra, surgiam e logo sumiam. E, principalmente, medo de enfrentar a verdade. Porque quando uma mulher reconhece que foi traída, não é só o ego que sofre. É a alma que se parte em muitos pedaços. E é ali que começa a verdadeira transformação. Transformação não é esse milagre instantâneo que muitos imaginam. É um processo doloroso, lento, silencioso. Começa quando a gente encara o espelho e admite: tem algo errado. Isso não é vida. Isso não é amor. Mas mesmo nesse momento, a gente se sente culpada, porque a igreja ensina que casamento é para sempre, que a mulher sábia edifica o lar, que a oração muda qualquer coração. E eu orava. Muito. Eu clamava. Em secreto, jejuava, ungia o travesseiro dele enquanto ele dormia. Pedia para Deus restaurar, para Deus revelar. Mas o que eu não sabia é que a revelação viria de forma tão clara e tão cruel. A quebra do silêncio, o momento em que tudo vem à tona, nunca acontece como a gente imagina. Eu esperava por um sinal divino, uma voz do céu, um arrependimento sincero vindo dele. Mas o que veio foi muito mais mundano e direto.
E foi justamente na noite mais santa, no culto que eu mais esperava encontrar alívio, que encontrei o que mais temia. A Santa Ceia, para mim, sempre foi um momento de entrega, de renovação da aliança com Deus e com o próximo. Eu estava ali de coração quebrantado, como sempre. Mas naquela noite, meu coração seria despedaçado de vez. O que eu descobri ali, no meio da congregação, ainda me arrepia até hoje. Porque não foi só uma traição conjugal. Foi a quebra de tudo o que eu acreditava ser real. Uma rachadura profunda que abriu um abismo entre o que eu via e o que realmente existia. E quando essa verdade foi revelada, tudo mudou. Os primeiros sinais vieram discretos, quase imperceptíveis. Pequenas mudanças no comportamento que, se eu contasse para alguém, iam parecer exagero da minha parte. Coisas que qualquer esposa acostumada à rotina a dois poderia perceber, mas que ninguém mais teria coragem de afirmar como suspeita. Começou com ele saindo mais cedo para os chamados compromissos da igreja. No início, achei bonito. Pensei, olha como ele está envolvido com a obra. Que bom ver ele se dedicando assim. Mas depois percebi que, mesmo voltando mais tarde, ele não falava muito sobre o que fazia. Dava respostas evasivas. Dizia que era reunião, visita, aconselhamento. E, de novo, eu aceitei. Porque quem sou eu para duvidar do homem que sempre foi visto como servo fiel? Só que, aos poucos, aquilo começou a me incomodar de verdade. Ele começou a voltar para casa com cheiros diferentes, perfumado demais para quem só tinha ido visitar um irmão enfermo, com uma expressão estranha no rosto, um cansaço que não era físico, era emocional. E eu comecei a ficar desconfiada, mas em vez de confrontar, o que eu fiz? Me culpei, me questionei, achei que estava sendo carnal, que era a minha mente sendo contaminada pela malícia do mundo. Porque a mulher cristã aprende cedo que desconfiar do marido é sinal de falta de espiritualidade, de fraqueza da carne, de mente inquieta. Então, eu me calei de novo. Mas o incômodo não passou. Pelo contrário, comecei a observar as reações dele às minhas perguntas simples. Você foi aonde? Quem estava lá? Por que demorou tanto? Perguntas inocentes, de uma esposa que quer se sentir incluída. Mas ele respondia com impaciência, ou com aquele tom que mistura ironia e defesa. Tá duvidando de mim agora, é? E aquilo me desmontava por dentro. Me fazia sentir ridícula, como se a errada fosse eu, por não confiar, por estar plantando contenda, por não agir com sabedoria. Em alguns momentos eu tentava conversar com mais profundidade. Dizia que estava sentindo ele distante, que a gente não orava mais juntos como antes, que os momentos de intimidade tinham se tornado raros, mas ele sempre dava um jeito de desviar o assunto. Dizia que era o peso da responsabilidade, que estava sobrecarregado com os problemas dos irmãos, que a carga espiritual estava muito pesada. E eu, mais uma vez, entendia. Porque quem vive dentro da igreja sabe o quanto essa justificativa soa legítima. O campo espiritual cansa, sim, e a gente aprende a respeitar esse fardo. Mas o que eu não percebia era que ele usava isso como um escudo, como uma cortina para esconder outra verdade. Uma verdade oculta que naquele momento ainda estava fora do meu alcance. Foi aí que veio a fase do celular. Ele começou a dormir com o aparelho grudado no corpo. Levava até para o banheiro. Desligava a tela rapidamente quando eu me aproximava. E eu sentia aquele frio no estômago, aquela sensação de que algo estava muito errado. Mas me negava a olhar de frente, porque se eu olhasse, teria que tomar decisões. E naquela época, a última coisa que eu queria era ter que decidir entre a verdade e a estabilidade, entre a fé e o desmoronamento de tudo que construí, entre manter o casamento que todos admiravam e reconhecer que ele já não existia mais de verdade. Eu achava que tinha medo da traição, mas no fundo, eu tinha mais medo da exposição. Porque não é fácil ser a mulher que descobre, que confronta, que quebra a ilusão coletiva de que sua família é um modelo. Existe um peso muito grande sobre nós, mulheres evangélicas. Um peso de manter as aparências, de sustentar o testemunho, de proteger o nome da família, ainda que isso custe o nosso bem-estar, a nossa saúde mental, a nossa sanidade emocional. Durante esse período, minha mente virou um campo de guerra.
Uma parte de mim queria respostas. A outra queria se proteger da dor. Tive noites inteiras em claro, revivendo diálogos, tentando lembrar de momentos que agora pareciam suspeitos. Será que naquela visita ele realmente estava onde disse estar? Será que aquela irmã que ele elogiava tanto nos cultos tinha alguma ligação com isso? Será que o sorriso que ele dava para mim era o mesmo que dava para ela? Mas eu sempre parava no mesmo ponto. Talvez fosse coisa da minha cabeça. Talvez eu estivesse alimentando pensamentos negativos, destruindo minha casa com desconfianças vazias. Isso é algo que nos ensinam desde cedo, que a mulher pode ser a ruína do próprio lar quando deixa brechas pro inimigo. Então, eu dobrava os joelhos e pedia perdão a Deus pelos meus pensamentos. Pedia para Ele restaurar minha confiança. Mas, no fundo, algo me dizia que não era só paranoia, que havia um padrão, um ciclo, e que eu estava presa nele. Teve um dia específico em que a ficha quase caiu. Estávamos nos arrumando para um culto e ele recebeu uma mensagem. Vi o nome de uma moça que eu nunca tinha ouvido falar. Ele travou na hora, fechou o celular e me olhou como se eu tivesse invadido algo proibido. E naquele instante eu percebi um abismo. Não era mais só distância emocional, era segredo. Era algo sendo escondido de propósito. E mesmo assim, eu não disse nada. Fingi que não vi. Sorri, me vesti e fomos pro culto. Eu ainda tinha esperança de que ele estivesse passando por um desvio emocional, uma crise pessoal, algo que pudesse ser revertido com diálogo, com oração, com amor, porque eu ainda o amava, mesmo machucada, mesmo desconfiada. A verdade é que a gente nunca está preparada para desconstruir uma vida inteira. E eu precisava acreditar que ainda havia salvação, que aquele homem que conheci, que compartilhou comigo sonhos, planos, filhos e ministério, ainda existia em algum lugar. Mas existia mesmo? Ou eu estava presa a uma imagem, a uma construção que já tinha desabado há muito tempo e eu me recusava a ver? Essa dúvida me corroía. Tirava meu apetite, me deixava distraída no trabalho, me fazia questionar até minha identidade. Porque quando a gente começa a perder a verdade sobre o outro, perde um pouco da verdade sobre si mesma também. A dor de ser enganada não está apenas na traição, está na transformação forçada da nossa mentalidade, na quebra de uma confiança que era a base de tudo. Está no impacto emocional de descobrir que quem você amava já não existe mais da forma como você imaginava. Está na revelação de que, por trás da imagem do homem piedoso, havia escolhas ocultas, bastidores que ele fazia questão de esconder. Não só de mim, mas de todos. Foi nesse ponto que comecei a olhar as coisas de maneira diferente, a juntar peças, a lembrar de comentários desconexos que agora faziam sentido, a notar padrões de comportamento que antes pareciam normais. E, de repente, o quebra-cabeça começou a se formar. A imagem verdadeira, dura, fria, decepcionante, começou a se revelar diante dos meus olhos, e foi aí que percebi que já não dava mais para fugir da verdade. Naquela noite, tudo parecia estar no lugar. Era um culto especial, culto de Santa Ceia, um dos momentos mais sagrados e simbólicos da nossa fé. Aquele dia, eu me arrumei com cuidado, como sempre fazia nesses eventos. Coloquei meu vestido azul marinho que ele mesmo elogiava, prendi o cabelo com o coque que ele dizia combinar comigo e passei aquele perfume suave de jasmim que sempre me trazia paz. Meu coração estava inquieto, sim, mas ainda assim quebrantado diante do Senhor. Eu queria acreditar que, mesmo com tudo o que estava acontecendo por dentro, aquele momento traria algum alívio, alguma direção, talvez uma resposta, talvez uma confirmação. Chegamos juntos à igreja. Ele, como sempre, cumprimentando os irmãos com aquele sorriso de quem carrega uma vida reta e exemplar. As pessoas o chamavam de homem de Deus, coluna da casa, servo fiel. E eu, ali ao lado, a mulher virtuosa. Mas dentro de mim havia uma tempestade silenciosa, um grito abafado por anos de silêncio, renúncia e medo. Sentei no banco, fechei os olhos durante o louvor, tentei me concentrar. Pedi discernimento a Deus.
Pedi que, se houvesse algo oculto, ele me mostrasse. Eu não esperava que essa resposta viria tão rápido, e muito menos de onde veio. Foi durante o intervalo entre os louvores e a ministração da palavra. Uma irmã, dessas que não são íntimas, mas que tem um tipo de zelo sincero, se aproximou com cautela. Ela se inclinou no meu ouvido com um olhar aflito e sussurrou: Irmã, me perdoa, mas eu achei que a senhora precisava saber. Eu vi seu marido com uma moça outro dia. E não era coisa de crente, não. O chão pareceu desaparecer. Fiquei paralisada por alguns segundos. Minha pele gelou. O coração disparou de um jeito que parecia que eu ia desmaiar ali mesmo. E ao mesmo tempo, uma parte de mim queria ignorar. Fingir que não ouvi. Continuar a encenação. Mas não dava mais. Aquilo foi como um estalo, um rompimento. O que estava encoberto começou a vir à tona com força. Eu olhei para ele. Ele estava no altar, com a Bíblia aberta, como se nada tivesse acontecido. Mas agora, tudo em mim gritava. A ficha começou a cair de vez. Comecei a lembrar de uma situação aqui, outra ali, todas desconexas até então, mas que agora formavam um desenho assustadoramente claro. O nome da moça que apareceu no celular, os horários estranhos, as saídas repentinas, os perfumes diferentes, as desculpas ensaiadas e o pior, o ambiente sagrado em que tudo isso era escondido. Aquilo foi um impacto emocional que palavras não explicam, porque a traição por si só já é devastadora. Mas vivê-la dentro da igreja, no meio do culto, durante a Santa Ceia, isso tem um peso espiritual que despedaça a alma. É como se a dor entrasse direto pela fé, como se a confiança que você construiu com Deus, com a igreja, com a vida inteira, fosse violada de uma vez só. E é aí que começa a transformação. Não porque você quer mudar, mas porque a verdade oculta é tão gritante que te obriga a se reposicionar. Ali, diante do altar, com os olhos fixos no homem que compartilhou minha vida por tantos anos, eu percebi que não dava mais para continuar enganando a mim mesma. Voltei para casa naquela noite como quem volta de um velório. Mas o luto não era por uma pessoa. Era por uma história, por uma fase, por tudo que eu fui e aceitei ser dentro daquele casamento. Eu não chorei, não naquele momento, porque a dor era tão funda, tão silenciosa, que parecia congelar qualquer reação. Sentei na cama, tirei os sapatos devagar, encostei a cabeça no travesseiro e olhei para o teto. Era como se eu estivesse vendo minha vida projetada numa tela. E naquele filme, a personagem principal era uma mulher que se anulou tanto que já nem sabia onde terminava o amor e começava o vício emocional. Na manhã seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Perguntou se eu queria café, falou do culto como se fosse uma bênção, fez elogios rasos, tentou manter a normalidade, e eu entendi. Entendi que para ele tudo aquilo era só mais um capítulo da encenação. Mas para mim não era mais possível continuar naquele roteiro. Era hora de romper, de ver os bastidores do que de fato se passava por trás da imagem de casamento exemplar. Era hora de enxergar o sistema disfarçado de fé que silencia, que mascara, que pune a mulher que ousa questionar, mas protege o homem que escolhe trair. Não é fácil admitir que o lar virou um campo de mentiras, que o homem que te conduziu ao altar foi o mesmo que te escondeu da verdade. E mais difícil ainda é perceber que durante anos você aceitou ser coadjuvante da própria vida, em nome de uma obediência mal interpretada. Eu comecei a ver tudo de forma diferente. As palavras dele agora soavam falsas, os abraços mecânicos, os olhares desviados. E cada vez mais eu sentia que aquilo não era só sobre infidelidade, era sobre identidade, sobre valor, sobre propósito e também sobre decisões que eu precisava começar a tomar, mesmo que tivessem consequências. Porque a mulher cristã, por mais que sofra, por mais que se cale, também carrega em si um espírito de discernimento. E quando a verdade aparece com clareza, não tem como desver, não tem como voltar para a ignorância confortável. Foi assim que começou minha jornada de reconexão comigo mesma, de entender que ser mulher de fé não é aceitar tudo,
Não é suportar o que destrói em nome do que parece bonito. É, sim, saber a hora de confrontar, de romper, de se libertar da culpa. E, acima de tudo, de deixar Deus reconstruir tudo, de dentro para fora. Naquela semana, as confirmações não pararam de chegar. Foram conversas, olhares, comentários, recados inesperados. O que estava escondido agora vinha à tona com mais clareza a cada dia. E o impacto dessas revelações me levou a um ponto sem retorno, uma espécie de reinício, onde a fé já não era mais a armadura que eu vestia para suportar, mas sim a base que eu começaria a usar para me reerguer. Só que esse processo seria mais profundo do que eu imaginava. O ChatGPT disse: aquela semana foi um turbilhão, um nó na garganta que não descia, um peso no peito que me acompanhava em cada passo pela casa. Eu ainda não sabia como iria reagir, mas sabia que precisava de respostas. Aquela frase da irmã no culto ecoava na minha mente como um trovão que não cessa. Não era coisa de crente, não. E aquilo não saía de mim. Era como se algo dentro de mim tivesse despertado de um sono profundo. A cortina havia sido arrancada, e o que eu via agora era feio, era sujo, era real. E mesmo doendo, eu sabia que não podia mais fingir. Naquela noite, quando ele chegou da igreja, porque teve a coragem de ficar até o fim, como se nada estivesse acontecendo, eu estava sentada na sala, o rosto calmo, mas o coração em guerra. Eu pedi que ele se sentasse. Ele ficou desconfiado, mas não falou nada. Me olhou como se soubesse. Eu respirei fundo e fui direta. Disse: falaram comigo. Eu quero a verdade. É só isso que eu peço. Ele não se fez de desentendido, nem tentou rebater. Não teve teatro, não teve briga. Ele só abaixou a cabeça e, com a voz baixa, quase murmurando, respondeu: você já sabia, né? Aquilo foi como um soco no estômago. Uma confirmação sem uma palavra de arrependimento, sem uma justificativa, sem uma luta por mim, pelo nosso casamento, por tudo o que construímos. Era como se aquilo tudo fosse só mais um episódio rotineiro, como se trair fosse parte de um roteiro ensaiado que ele já conhecia bem. Naquele momento, a dor virou revolta. Eu queria gritar, não por ciúme, mas por indignação, pela forma fria como ele admitiu, pela covardia, de não ter tido a dignidade de me encarar antes, pela traição que ia além do corpo. Era uma traição de alma, de aliança, de caminhada. E então ele falou. Soltou o que, para mim, foi a segunda facada da noite. Ela é nova na fé, se sentiu sozinha. Eu fui cuidando. Eu parei ali, nova na fé, sozinha. E ele se ofereceu como o quê? Pastor? Conselheiro? Protetor? Ou predador? Aquilo não era cuidado. Aquilo era abuso de confiança. Era manipulação travestida de zelo espiritual. Era um jogo sujo, escondido debaixo do manto da religião. E sabe o que doía mais? Era ela. Aquela moça que eu via entrando na igreja, calada, com a Bíblia na mão, parecendo tão perdida quanto eu já fui um dia. Ela tinha idade para ser nossa filha. Eu senti náusea. E mais que isso, senti vergonha. Como mulher, como esposa, como cristã. Porque de alguma forma, por todos aqueles anos, eu defendi esse homem. Eu o protegi de fofocas. Eu segurei as pontas em casa para ele brilhar no altar. Eu calei as humilhações, as ausências, as palavras duras. Tudo em nome da fé, da imagem, da família. E ele escolheu trair essa confiança com alguém que ele deveria orientar, não seduzir. Foi nesse instante que eu entendi. Não era sobre mim. Não era sobre eu ser insuficiente, fria, velha. Era sobre o caráter dele, sobre escolhas, sobre a mentalidade distorcida que muitos homens carregam e que encontram, dentro da igreja, uma espécie de blindagem social para continuar errando sem serem responsabilizados. Naquela noite, eu não discuti. Eu não chorei. Eu levantei da sala, fui para o quarto, fechei a porta, dobrei o joelho e chorei diante de Deus. Ali sim, ali foi o meu desabafo. Ali eu expus toda a dor, a vergonha, a sensação de impotência, de engano, de raiva. Eu falei tudo o que tinha direito, porque eu sabia que só ali, na presença dele, eu seria ouvida sem julgamento.
E foi ali também que a minha oração mudou. Eu deixei de pedir que Deus restaurasse o casamento. Comecei a pedir que Ele restaurasse a mim, porque eu estava em ruínas, em pedaços. E eu sabia que, mesmo se aquele homem pedisse perdão, mesmo se jurasse mudar, algo dentro de mim já tinha se partido de forma irreversível. Os dias que vieram foram duros. Cada canto da casa parecia carregar um peso. As memórias batiam forte. As lembranças vinham sem pedir licença. O cheirinho do café que eu sempre fazia para ele. Os bilhetes antigos que ele deixava na Bíblia. As roupas dele no armário. Tudo parecia zombar de mim. Como se dissesse, você viveu tudo. Isso achando que era real. E era, para mim. Porque eu me entreguei de verdade. Mas descobri que nem todo mundo ama da mesma forma. Tem gente que ama enquanto convém, enquanto satisfaz, enquanto está no controle. Quando começa a perder o domínio, troca, substitui, usa outro nome para chamar de amor. Os irmãos da igreja começaram a notar algo. Um olhar mais distante, um cumprimento mais seco, um silêncio mais carregado. Alguns perguntavam, outros só cochichavam. E o mais cruel, os boatos começaram. E adivinha para quem apontaram o dedo primeiro? Para mim, a mulher que foi traída, a esposa abandonada, a fria, autoritária, difícil de lidar. Porque é assim que funciona. O bastidor da fé institucional muitas vezes protege o erro do homem e condena a mulher que ousa reagir, que não aceita a farsa, que se recusa a continuar sendo figurante da própria história. Eu senti na pele o peso do julgamento disfarçado de conselhos, do silêncio disfarçado de sabedoria e, principalmente, da hipocrisia, mascarada de espiritualidade. Mas algo dentro de mim já estava mudando, como se a dor fosse me forjando em outra mulher, mais consciente, mais firme, mais atenta aos sinais. Eu comecei a perceber que toda essa situação, por mais amarga que fosse, também estava trazendo revelações profundas sobre quem eu era e quem eu precisava voltar a ser. Aquela Maria que, antes de ser esposa, era uma mulher sonhadora, sensível, com planos, com voz. Uma mulher que amava a Deus não porque era esposa de obreiro, mas porque tinha sua própria caminhada, sua própria história, sua própria intimidade com o Pai. Uma mulher que havia se perdido de si mesma no processo de tentar manter tudo em pé e que agora precisava se encontrar de novo, mesmo que fosse do zero. E foi nesse processo de reconstrução, no meio dos escombros, que eu comecei a enxergar com outros olhos. Eu lembro bem da sensação que me invadiu quando pisei na igreja no domingo seguinte. Era como se todos os olhos estivessem sobre mim, mas não com compaixão. Era um olhar que atravessava, julgava, pesava. Eu tinha sido traída, mas era como se eu tivesse feito algo errado, como se a dor que eu carregava no peito fosse pequena, perto da responsabilidade que me atribuíram de sustentar meu lar, mesmo após tudo. As pessoas que eu acreditava que me acolheriam foram, muitas vezes, as primeiras a me apontar o dedo, com aquele tom polido, disfarçado de conselhos espirituais, mas cheio de veneno sutil. Teve uma irmã que chegou perto, com a voz bem mansa, como se me consolasse, e disse: a mulher sábia edifica o lar, irmã. Não deixa o inimigo destruir sua casa. O diabo é astuto, viu? Eu sorri por fora, mas por dentro aquilo foi como se alguém passasse sal na ferida. Como assim eu não estava edificando? Eu carreguei esse lar por anos nas costas, mesmo com tudo desabando por dentro. E agora, que eu finalmente estava tentando respirar, curar, entender o que estava acontecendo, ainda vinham colocar o peso da destruição no meu colo? Como se fosse tudo culpa da minha falta de sabedoria ou da minha pouca oração. A verdade oculta por trás de tantos discursos bonitos é que, muitas vezes, a espiritualidade é usada como uma mordaça para calar a mulher, para manter a aparência, para proteger o nome do homem. E eu senti isso com toda a força. Quando busquei aconselhamento, ouvi de um dos líderes: você precisa perdoar. Todo homem é falho. O importante é que ele permaneça na fé. Aquilo me deu vontade de chorar, mas segurei. Que fé! Era essa que ele permanecia? Que fé é essa que se alimenta da destruição emocional de quem está ao lado? A minha fé
A que me sustenta não é essa. É a fé do Evangelho que liberta, que consola, que corrige com amor, não que acoberta pecado em nome da hierarquia masculina. Muitas mulheres ao meu redor começaram a se afastar. Outras se aproximavam com curiosidade, não com carinho. Algumas perguntavam com ar de pena: "E agora, irmã? Vai separar mesmo? Já pensou bem? Você já tem uma certa idade." E essa frase, essa ideia de que por eu ter 63 anos eu não tinha mais tempo para recomeçar, foi uma das que mais me machucou. Como se minha vida tivesse acabado com o fim do meu casamento. Como se eu tivesse a obrigação de aguentar tudo quieta, só porque já vivi bastante. Mas viver muito não significa viver calada. Viver muito é também ter maturidade para reconhecer o que não cabe mais na sua história. O que mais me impressionou foi o silêncio de algumas mulheres que eu admirava. Mulheres que, eu sabia, também tinham enfrentado coisas parecidas, mas que hoje se comportavam como se fossem feitas de ferro, talvez por medo, talvez por conformismo, talvez por vergonha. Mas esse silêncio coletivo grita. Grita que não se pode quebrar o pacto da aparência, que não se pode dizer que dentro das igrejas também há bastidores escuros, onde muitas vezes o abuso emocional é tolerado se vier em tom de voz baixa, com roupa social e Bíblia debaixo do braço. Comecei a entender que esse julgamento não era pessoal, era estrutural. Era o reflexo de uma mentalidade adoecida, onde a mulher virtuosa é a que cala, a que espera, a que guerreia em oração sozinha, mesmo quando está sendo esmagada. Onde a responsabilidade pela saúde do casamento sempre cai sobre os ombros femininos, enquanto o homem segue, quase intocável, com sua imagem protegida a qualquer custo. E nesse processo, a mulher vai se anulando, se engolindo e chamando isso de fé. Eu também me questionei. Será que estou sendo dura? Será que deveria esperar mais um pouco? Mas toda vez que eu orava, toda vez que eu me colocava diante de Deus com sinceridade, vinha uma paz que dizia: você não está errada por querer se respeitar. Essa era a verdadeira transformação que estava acontecendo. Um processo interno, invisível aos olhos dos outros, mas poderoso. Eu estava saindo de uma mentalidade de culpa para uma mentalidade de dignidade, entendendo que perdão não é igual a convivência, que amar a Deus não exige que eu suporte o que me destrói, que minha fé não está no meu estado civil, mas na minha essência como filha amada do Pai. As conversas com outras irmãs que vieram em segredo também abriram meus olhos. Mulheres que viviam situações parecidas, mas que tinham medo de sair. Medo de falar, medo de viver, medo de ser chamadas de rebeldes, insubmissas, carnais. E eu percebi que havia algo muito maior por trás de tudo. Não era só sobre o meu casamento. Era sobre quantas de nós estavam vivendo prisões emocionais, relacionamentos quebrados, silêncios pesados, e usando versículos como grades. E foi aí que eu comecei a ver o impacto real dessa experiência na minha caminhada. Ela estava me ensinando a questionar, a pensar, a enxergar além da superfície, a buscar a verdade sem medo. Não estou dizendo que foi fácil, porque não foi. Tive dias em que não quis sair da cama, outros em que questionei minha própria fé. Me senti sozinha, rejeitada, descartada. Mas ao mesmo tempo, em meio à dor, fui reencontrando forças que nem lembrava que existiam em mim. Uma força que não veio da aprovação dos outros, mas do meu reencontro com Deus e comigo mesma. E é nesse espaço, entre a queda e a reconstrução, que a vida começa a fazer mais sentido. Porque você passa a enxergar com mais nitidez quem você é, sem rótulos, sem função de esposa, sem o peso do julgamento externo. Só você, mulher, inteira, em processo, em transformação. E mesmo diante de tudo o que enfrentei ali, naquele ambiente em que tanto confiei, eu sabia que meu propósito ainda não tinha terminado. Eu precisava seguir. Precisava fazer escolhas que antes me davam medo. Precisava decidir não pelo que os outros esperavam de mim, mas pelo que eu realmente acreditava ser justo, necessário e verdadeiro. E isso começou a me mover de forma diferente. Me fez olhar para frente com outros olhos e me preparou para tomar a decisão mais difícil de toda a minha caminhada.
O ChatGPT disse, quando ele saiu pela porta com uma mochila nas costas e sem olhar para trás, o silêncio que ficou foi quase ensurdecedor. Eu pensei que tinha me preparado para aquele momento, afinal, ele já não estava comigo há muito tempo, só ocupava o mesmo espaço. Mas não, nenhuma preparação é suficiente quando a ruptura se torna concreta. Quando o fim, que você não queria admitir, se torna visível, real, incontornável. Ele foi embora num dia qualquer, como se estivesse indo resolver algo rotineiro e não voltasse mais. Não teve conversa, não teve pedido de desculpas, só uma ausência que virou rotina. Nos primeiros dias, eu ainda achava que ele ligaria, que se arrependeria, que a ficha cairia. Mas não caiu. E aí veio a sequência dos impactos práticos. Contas vencendo, armários pela metade, rotina virada do avesso. Aquelas pequenas coisas do dia a dia, o café passado para 2, o som do portão abrindo à noite, até os chinelos jogados no canto, tudo aquilo se transformou em lembrança amarga. Foi uma quebra não só do casamento, mas de uma estrutura emocional inteira que eu levei décadas construindo. Eu me vi, de repente, com 63 anos, sentada sozinha na sala da minha casa, olhando para a parede e perguntando: e agora, Deus? É isso? Depois de tudo, termina assim? As noites foram as piores. Durante o dia, a gente finge força, faz o que precisa ser feito, bota um louvor para tocar, se distrai com um livro, se força a sair de casa para resolver alguma coisa no banco ou no mercado. Mas à noite, a alma fala mais alto. E eu chorei. Chorei muito. Teve noite em que eu me encolhi na cama como uma criança, abraçada no travesseiro, sentindo que meu coração estava rasgado em tiras. E nesse choro, a única pergunta que saía da minha boca era: por que comigo, Senhor? Por quê? Não era revolta. Era desespero. Era o clamor de alguém que não estava entendendo o motivo de tanto abandono depois de tanta entrega. Eu me perguntava se Deus tinha se esquecido de mim. Eu, que sempre estive nos cultos, que orava a madrugada adentro, que jejuava pelas causas da família. Eu, que cobria meu marido em oração, mesmo quando desconfiava dele, que jamais ousei falar mal dele publicamente. Eu me perguntava se minha fé tinha sido ingênua demais, se meu zelo foi mal interpretado, se minha entrega foi em vão. A dor do abandono não é só física. É espiritual, emocional, existencial. É uma dor que te desmonta em camadas, porque não é só a falta da presença do outro. É o vazio que fica dentro de você, o eco das promessas quebradas, das orações, feitas com esperança, que nunca voltaram com resposta. Muita gente olhava para mim e dizia: você é forte, irmã. Mas se eles soubessem quantas vezes eu entrei no banheiro para não chorar na frente dos meus netos, quantas vezes engoli a lágrima no culto para não passar a impressão de fraqueza, quantas vezes segurei o grito na garganta para não parecer desequilibrada, eles entenderiam que força, às vezes, é só uma capa pesada que a gente veste para não assustar os outros, porque por dentro eu estava esfarelada. E sabe o que mais doía? Era perceber que quem vai embora escolhe partir, mas quem fica precisa lidar com todos os escombros. A casa, que antes era cheia de movimento, virou cenário de silêncio. O telefone tocava menos. Algumas pessoas que antes me chamavam para conversar, agora evitavam. É como se o abandono viesse com um carimbo de fracasso estampado na testa da mulher. Como se eu tivesse perdido o valor que a sociedade dá para quem está acompanhada. Até mesmo dentro da igreja, as conversas mudaram de tom. Aquelas perguntas educadas, mas carregadas de julgamento, começaram a surgir. Já estão separados há quanto tempo? Você tem certeza de que não tem volta? Vai seguir assim sozinha? Foi nesse ponto que eu entendi que o abandono também revela quem está com você de verdade. Porque tem gente que some, mas também tem gente que chega. Pessoas inesperadas, irmãs que vieram silenciosamente, com palavras sinceras, com abraços discretos, com orações feitas longe dos holofotes. E foi nesse terreno doloroso que eu comecei a perceber uma coisa: o abandono também pode ser um divisor de águas. Ele mostra onde termina a ilusão
e começa a realidade. Ele rasga o véu que você mesma costurou ao longo dos anos para manter a aparência e expõe a verdade. Crua, difícil, mas libertadora. Mesmo assim, teve dias em que tudo o que eu queria era voltar atrás. Não pelo amor, que já estava ferido demais, mas pelo conforto da rotina conhecida, pela sensação de segurança, mesmo falsa, porque recomeçar dá medo. Recomeçar exige que você refaça não só seus planos, mas sua própria identidade. E é difícil olhar no espelho e não saber mais exatamente quem você é. Eu não era mais esposa. O papel que ocupei por tanto tempo tinha desaparecido. E aí surgiu uma pergunta nova. Quem sou eu, além do que eu fazia por ele? Essa pergunta me acompanhou por semanas. E aos poucos, entre um devocional e outro, entre lágrimas e suspiros, eu fui encontrando pistas. Uma lembrança aqui, um talento esquecido ali, um gosto que eu tinha abandonado, uma vontade que eu havia engavetado. Comecei a resgatar a Maria das Dores que existia antes de ser a esposa do obreiro. E foi assim, nesse processo silencioso e profundo, que Deus foi me revelando algo que mudou minha maneira de ver tudo. O abandono não é o fim. Às vezes, é o começo de uma cura que só pode acontecer quando a gente para de se esconder atrás de papéis que não servem mais. Essa consciência veio como uma luz, devagar, mas foi firme. Eu já não acordava mais com aquele nó no peito todos os dias. Já conseguia preparar meu café sem sentir a ausência dele como um fantasma. Já conseguia ir à igreja e levantar minhas mãos sem me importar com quem me olhava. Eu estava começando, aos poucos, a retomar meu lugar no mundo, e principalmente, dentro de mim mesma. Foi nesse cenário de perda, silêncio e recomeço que algo muito profundo começou a acontecer comigo. E foi esse novo sentimento que me empurrou para a decisão que mudaria minha história de uma vez por todas. E foi nesse solo aparentemente árido da dor que algo começou a florescer. Não foi um despertar súbito, daqueles cinematográficos com luz brilhando pela janela e música de fundo. Não, foi um processo silencioso, quase tímido, como quem se aproxima de si mesma depois de anos afastada. Porque eu percebi que por muito tempo eu fui presença constante na vida de todo mundo, menos na minha. Estava sempre disponível, sempre pronta a servir, a compreender, a ceder. Mas me esqueci de mim. E ali, naquele momento de silêncio e solidão forçada, comecei a ouvir uma voz que eu havia calado. A minha. Me vi folheando a Bíblia, não mais em busca de respostas sobre como salvar meu casamento, mas para entender o que Deus queria comigo. Eu lia os Salmos e não pensava mais nele. Pensava em mim, no meu pranto, na minha noite escura da alma. E quanto mais eu mergulhava na palavra, mais eu percebia que minha fé nunca dependeu dele. Nunca foi construída sobre o altar do casamento. Minha fé estava intacta. Abalada, sim, mas não destruída. Ela estava ali. Só precisava ser reencontrada, reorientada, reconstruída com os escombros de quem eu já fui e as promessas de quem eu ainda poderia me tornar. Comecei a me lembrar da Maria das Dores antes de tudo isso. A menina que amava escrever cartas, que sonhava em ser professora de português, que tinha um caderno onde anotava pensamentos soltos, frases de impacto, versos que ninguém lia. E aquilo me fez chorar. Não de tristeza, mas de um luto estranho por mim mesma. Era como reencontrar uma velha amiga que você perdeu de vista há muito tempo. E quando esse reencontro acontece, ele não vem com culpa, vem com alívio. Porque há uma liberdade indescritível em perceber que você ainda existe além do que foi tirado de você. Voltei a caminhar sozinha no parque perto de casa. No início, me sentia estranha, como se estivesse sendo observada, como se todo mundo soubesse que eu estava ali porque fui deixada. Mas, depois de um tempo, comecei a andar de cabeça erguida. Não porque eu estava curada, mas porque finalmente entendi que estar ferida não me fazia menos digna. Comecei a cuidar de mim como um ato de reverência, não de vaidade. Pintar as unhas, hidratar o cabelo, reorganizar meu quarto, ouvir músicas que me faziam bem. Era tudo parte do mesmo movimento. Devolver a mim mesma o lugar que por tanto tempo eu havia doado ao outro.
E nessa redescoberta, Deus foi me mostrando detalhes que antes eu ignorava. Coisas simples, como o fato de que eu sorria mais quando estava sozinha com Deus do que quando tentava fingir felicidade ao lado de quem me feriu. Ou como o Espírito Santo me visitava de forma mais doce e constante quando eu parava de pedir para as coisas voltarem ao que eram e começava a se agradecer pelo que estava se revelando. É como se o céu tivesse esperado eu soltar as rédeas do controle para, finalmente, me mostrar uma nova rota. Uma que passava por mim. Não por ele, nem pelos outros, mas por mim. E essa percepção foi a chave de uma transformação silenciosa e profunda. Foi também nesse tempo que voltei a escrever. Não cartas para ele, nem desabafos desesperados, mas registros da minha alma. Versos que nasciam no meio da madrugada. Pensamentos que eu anotava entre uma xícara de chá e outra. Orações que viravam poesia. E ali, entre canetas, folhas e lágrimas, eu comecei a me reconhecer. Era como se, pela primeira vez em anos, eu estivesse olhando no espelho e vendo uma mulher inteira. Ferida, sim, com cicatrizes, sim, mas inteira. Porque inteira não é quem não foi quebrada. Inteira é quem teve coragem de se reconstruir sem se anular. E eu precisei de muita coragem para continuar, porque reencontrar a si mesma também exige decisões difíceis. Deixar de frequentar alguns lugares onde só havia julgamento disfarçado de conselho. Me afastar de pessoas que só sabiam falar da minha dor como se fosse um castigo merecido. Parar de responder mensagens que me puxavam de volta para culpas que não eram minhas. Era um corte necessário, não por orgulho, mas por sanidade. Porque existem vínculos que adoecem mais do que ajudam. E eu já estava aprendendo, enfim, a escolher o que me cura em vez do que me prende. Essa mudança de mentalidade foi como tirar um véu dos olhos. Eu comecei a entender que o sofrimento não me definia, que o fim do casamento não era o fim da minha história, que não importa quantas pessoas te deixem, se você estiver firme em Deus, você nunca estará realmente sozinha. Isso não é frase de efeito. É verdade vivida. Eu vi, com meus próprios olhos, como a presença dele pode preencher uma casa vazia, transformar o pranto em força e fazer nascer esperança onde só havia luto emocional. Foi nessa presença que eu me reencontrei. E ali fui renascendo. Não foi fácil. Tive recaídas. Teve dia em que eu acordei com saudade de um tempo que, racionalmente, eu sabia que me fazia mal. Mas o coração é teimoso. Ele revisita memórias como se fossem lugares seguros, mesmo quando eram prisões disfarçadas. E eu precisei me lembrar, vez após vez, que saudade não é sinal de desejo de retorno. É só parte do processo de cura. Uma dor que aparece, mas que não precisa ser obedecida. Respirei fundo muitas vezes e repeti para mim mesma: você merece viver uma história em paz, mesmo que sozinha, mesmo que diferente do que imaginou. Foi nesse ambiente interno, de reconstrução lenta e firme, que voltei a sonhar. Sonhos simples. Como viajar sozinha. Pela primeira vez. Participar de um grupo de mulheres da igreja onde a pauta não fosse salvar o casamento, mas sim curar a alma. Terminar um curso online que eu havia começado anos antes. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a realizar esses pequenos sonhos. E cada passo dado era como um tijolo no novo caminho que Deus estava me mostrando. Um caminho onde eu era protagonista, não coadjuvante de uma história alheia. Não foi sobre me tornar uma mulher perfeita, nem sobre provar nada para ninguém. Foi sobre me permitir existir fora da função de esposa. Foi sobre reconhecer que a minha identidade em Cristo não depende do meu estado civil. Foi sobre reencontrar o brilho no olhar sem precisar de aplausos, nem de permissão. E isso, para mim, foi um divisor de águas. Porque, finalmente, eu estava inteira em mim. Pela primeira vez, depois de tantos anos, eu podia dizer: eu sou, e isso já basta. E foi exatamente nesse lugar de consciência e liberdade que algo completamente inesperado aconteceu. Hoje, aos 63 anos, a mulher que eu vejo no espelho carrega marcas, sim, mas também uma história de superação que nenhum olhar superficial consegue compreender de imediato.
Sou uma mulher separada, de fato, mas mais inteira do que jamais imaginei ser possível depois de tanto silêncio e dor. Essa separação, que parecia um ponto final, se revelou um ponto de partida. Uma transformação profunda que me conduziu a um novo entendimento sobre mim mesma, sobre Deus e sobre a vida que Ele ainda reserva para nós, mesmo quando tudo parece desabar. Foi um longo percurso, cheio de decisões difíceis e momentos de autoquestionamento. Mas hoje eu tenho a clareza de que a verdadeira reconstrução acontece quando você permite que Deus revele a verdade oculta que habita dentro do seu coração. Não foi uma jornada simples, porque resgatar a própria identidade dentro de um cenário que parecia só me definir pelo papel de esposa e mãe foi um verdadeiro exercício de coragem e resiliência. A mentalidade que aprendi a cultivar, longe dos julgamentos e das expectativas alheias, me abriu espaço para recomeçar com dignidade, firmeza e fé renovada. Agora, ensino na escola bíblica dominical. Voltar a esse ambiente que por tanto tempo foi palco da minha luta é um testemunho do impacto da transformação que Deus operou em mim. Ao compartilhar minhas experiências, percebo os bastidores das dores que muitas mulheres escondem atrás de sorrisos e orações. E isso me dá uma autoridade que não vem de diplomas, mas da vivência real, da verdade nua e crua que já passei e superei. Esse lugar onde eu estava calada, agora é onde minha voz ecoa para confortar, empoderar e dar esperança àquelas que sentem o peso do julgamento e da solidão. Mais do que ajudar outras irmãs que vivem essa mesma realidade de abandono e silêncio, descobri que o divórcio não me exclui do reino de Deus. Uma revelação que para muitas ainda é difícil aceitar, porque muitas vezes o que está por trás do preconceito espiritual é uma mentalidade antiga, uma cultura que não se atualizou e que ignora o poder da graça e da misericórdia. Essa verdade, que veio como um sopro de vida para mim, me fez entender que o amor de Deus é maior que nossos erros, que nossas falhas ou as falhas dos outros, e que Ele cura o coração rejeitado e partido. Quando olho para trás, vejo o impacto que essa trajetória teve não só na minha fé, mas na minha saúde emocional, mental e até física. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo que exigiu paciência, entrega e, principalmente, a decisão de não me deixar definir pela dor ou pelo abandono. Foi nesse espaço que fui aprendendo a perdoar, não para voltar atrás em escolhas erradas, mas para me libertar do peso que o rancor impõe ao coração. Perdoar a mim mesma por acreditar demais, perdoar o outro pela escolha dele e, acima de tudo, perdoar para que minha alma pudesse finalmente respirar. Essa libertação me trouxe uma paz que nunca imaginei sentir depois de tanto caos. Paz que não significa ausência de problemas, mas a certeza de que, mesmo diante das tempestades, existe um porto seguro dentro de mim. É como se finalmente eu tivesse quebrado as correntes invisíveis que me aprisionavam a uma história de sofrimento e pudesse caminhar para um futuro onde minhas decisões são guiadas pela sabedoria, não pelo medo ou pela necessidade de aprovação. Essa nova mentalidade me dá forças para seguir adiante, para viver com propósito e para, aos poucos, ajudar outras mulheres a enxergarem que o impossível pode se tornar possível quando a fé é real. No dia a dia, essa reconstrução me permite ser mais generosa comigo mesma, estabelecendo limites e escolhendo minhas batalhas com sabedoria. Entendi que não é sinal de fraqueza dizer não quando algo não é saudável, nem deixar de tentar agradar a todos. Hoje, minha prioridade é cuidar da minha saúde emocional, me alimentar bem, praticar exercícios e buscar momentos de tranquilidade que alimentem meu espírito. São pequenos hábitos que, somados, fortalecem a alma e me ajudam a manter o equilíbrio entre a luta constante e a serenidade conquistada. A verdade é que, ao me reconstruir, eu também resgatei sonhos esquecidos e coloquei novos planos em movimento. Voltei a estudar, sim, mas com um olhar diferente, não para acumular títulos, mas para expandir minha mente e meu coração. Comecei a participar de grupos que discutem temas como empoderamento feminino,
saúde mental e espiritualidade. Prática, porque percebi que a transformação verdadeira acontece quando a gente conecta fé e conhecimento, emoção e razão, passado e futuro. É um processo de aprendizado contínuo que me desafia a cada dia a olhar para dentro e para fora com coragem. E essa nova etapa me levou a perceber que a verdadeira força de uma mulher não está em esconder suas fraquezas, mas em abraçá-las com honestidade e autenticidade. Eu me tornei uma mulher que não teme expor suas cicatrizes, porque sabe que elas contam uma história de resistência e vitória. E é essa mensagem que quero levar adiante, a de que não importa quantas vezes a vida nos derrube, o que realmente importa é a decisão de levantar, sacudir a poeira e caminhar com fé e propósito renovados. Essa é a essência da minha jornada de reconstrução, uma transformação que vai muito além das aparências, que toca o âmago do ser e ressignifica a dor em aprendizado, a rejeição em oportunidade e o abandono em recomeço. Porque quando olhamos para dentro, com honestidade, encontramos a chave para abrir portas que antes pareciam fechadas para sempre. E é assim, nesse encontro íntimo comigo mesma e com Deus, que descubro uma liberdade que jamais conheci antes. A história que comecei a contar não é só minha. Ela pulsa no coração de muitas mulheres que vivem na sombra do silêncio, da vergonha e do medo. E é essa conexão silenciosa, esse entendimento profundo das dores que carregamos, que me fortalece para seguir compartilhando o que aprendi, com a esperança de que cada palavra possa ser uma luz no caminho de alguém que ainda está tentando se encontrar. Porque, no fim das contas, a verdadeira reconstrução não é apenas sobre nós, mas sobre o impacto que podemos gerar na vida daqueles que cruzam nosso caminho. E enquanto essa transformação continua se desenrolando, com cada nova decisão, cada passo firme em direção a um futuro de esperança, fica claro que a jornada não termina aqui. Ela apenas ganha novas cores, novos significados e uma força renovada que desafia qualquer obstáculo. Se eu pudesse deixar um recado para você que está assistindo, fosse onde fosse, gostaria que ouvisse com o coração aberto. Não se cale diante da dor que te aprisiona. Eu sei o quanto é difícil romper o silêncio, especialmente quando tudo ao seu redor parece conspirar para que você carregue sozinha o peso de uma traição, de uma rejeição que não é sua culpa. A verdade oculta por trás de tanta dor é que você não é responsável pelas escolhas de quem te feriu. Não se envergonhe, nem se culpe por algo que escapa ao seu controle. É uma armadilha antiga, uma mentalidade que quer te fazer acreditar que o erro é seu, que você deveria ter feito mais, cuidado melhor, orado mais forte. Mas essa não é a verdade que liberta. Deus vê tudo. Ele conhece seu sofrimento, suas lágrimas derramadas em silêncio, sua luta interna entre a fé e a dúvida, entre o desejo de seguir em frente e o medo do que o futuro pode reservar. Ele nunca te abandonou, mesmo quando parecia que as portas estavam todas fechadas e que ninguém mais entendia o que você vivia. Essa é uma promessa que, quando abraçada de verdade, pode transformar sua mentalidade, te dando forças para tomar decisões que preservam sua dignidade e seu bem-estar. A rocha firme onde você pode se apoiar não é um conceito distante, é uma realidade palpável, um abrigo seguro que acolhe suas fraquezas e fortalece sua alma. Eu aprendi isso na prática, vivendo os bastidores de uma história que muitos só veem pela superfície. E é exatamente por isso que hoje eu quero ser essa voz para você, uma voz que acolhe, que compreende e que reafirma seu valor inabalável. Você não está sozinha. Mesmo que o silêncio pareça um escudo que te protege do julgamento, ele também pode ser uma prisão que te impede de encontrar a liberdade que Deus deseja para você. Libertar-se desse silêncio não é fácil, mas é o primeiro passo para a transformação que você merece. Não espere que o tempo faça isso por você. Às vezes, é preciso coragem para olhar para dentro, para enfrentar a verdade e permitir que a luz da fé ilumine os cantos mais escuros do seu coração. Essa é a força do empoderamento espiritual,
Não um orgulho vazio, mas uma certeza profunda de que você é amada, digna e capaz de renascer das cinzas da dor. Não importa quantas vezes o mundo tente te convencer do contrário, a sua identidade como mulher de valor está em Cristo. E essa é uma verdade que nenhum julgamento, nenhuma rejeição ou abandono pode apagar. Sua fé pode ser a âncora que mantém seu coração firme, mesmo quando as tempestades parecem insuportáveis. E é essa fé que te convida a reconstruir, a reimaginar sua vida, a descobrir uma nova versão de você mesma, mais forte, mais livre, mais viva. Quando a gente compartilha essas histórias, revelamos as feridas que ninguém vê, os medos que ficam guardados a 7 chaves e as batalhas silenciosas que tantas mulheres enfrentam em segredo. E é justamente esse impacto, essa conexão entre experiências, que cria uma rede invisível de apoio e esperança. Saber que há outras que passaram por isso e que conseguiram transformar o sofrimento em força é um bálsamo para a alma, um farol que ilumina o caminho quando tudo parece perdido. Por isso, não tenha medo de se abrir, de contar sua verdade, de buscar ajuda. Há uma comunidade pronta para acolher você, pronta para caminhar junto nessa jornada de reconstrução. A mentalidade que escolhemos cultivar diante das adversidades define o rumo da nossa vida. Manter-se firme na rocha não significa ignorar a dor, mas reconhecer que ela não é o destino final. É um chamado à ação, uma decisão diária de escolher a esperança, o perdão, a autocompaixão e a fé verdadeira. E acredite, quando você dá esse passo, começa a perceber que a transformação é possível, que a liberdade não está longe, mas dentro de você, esperando para ser revelada. Por isso, se esse testemunho tocou seu coração, se ele trouxe à tona alguma verdade escondida ou despertou em você o desejo de buscar uma vida mais plena e verdadeira, saiba que você já deu um passo importante. Cada história compartilhada, cada palavra dita com coragem tem o poder de mudar não só a sua trajetória, mas a de muitas outras que ainda estão presas no silêncio. Essa é a verdadeira revolução silenciosa, feita de pequenas revelações, de decisões firmes e de uma fé que não se abala. E enquanto a jornada continua, é essencial lembrar que você merece viver uma vida com dignidade, amor e respeito. Uma vida onde sua fé seja um alicerce, não uma prisão, e onde suas escolhas sejam guiadas pela verdade que liberta. Porque no final, a maior transformação acontece quando você se reencontra com sua própria essência, quando você se reconhece como uma mulher inteira, capaz e profundamente amada por Deus, independente das circunstâncias que a vida trouxe. Essa é a essência do que quero compartilhar. Um convite para que você se permita essa transformação, que você abrace a libertação que está ao seu alcance e que jamais duvide do poder da fé para curar as feridas mais profundas. E é assim, com essa certeza renovada, que seguimos adiante, desvendando cada vez mais os mistérios de uma jornada que é, acima de tudo, sobre resgate, amor próprio e a coragem de ser quem realmente somos. A vida continua, e com ela, as decisões que moldam nosso caminho. Cada passo é um ato de resistência, de esperança, de renovação. E é nesse movimento contínuo que descobrimos o verdadeiro significado da palavra recomeço, uma palavra que carrega a promessa de que, mesmo após a queda, sempre há um novo horizonte esperando para ser conquistado.